Que a paz de Cristo esteja reinando em vossos corações. Nós estamos chegando com alegria e satisfação para mais uma vez trazermos conceitos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a respeito da Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado. É a revista da editora Central Gospel, uma edição comemorativa nesses 500 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 2017 comemora seus 500 anos da Reforma Protestante e nós estamos aqui restaurando a nossa história através destas lições. Nós já estamos na lição de número 5, a centralidade de Cristo, o solus Christus, ou seja, somente Cristo. Este foi um dos alicerces, um dos 5 alicerces da Reforma Protestante. O texto bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 5 a 12, e também os versículos 19 e 20. O nosso textuário diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5. Martinho Lutero dizia que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Esta é uma verdade absoluta. Cristo é o centro de tudo. Tudo que temos, tudo que somos, vem dele, foi criado por ele e é para ele. A Bíblia Sagrada toda gira em torno dele. O que vem antes, no Antigo Testamento, apontava para ele. As práticas litúrgicas, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, na lei mosaica, os sacrifícios, eram sombras do que viriam. Apontava para Cristo, conforme diz o autor aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 1. Tudo que vem depois de Cristo fala da sua vida, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. Os apóstolos, eles falaram da vida, da obra, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Por isso, esta mensagem dos reformadores: somente Cristo e nada mais. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. E por que os reformadores levantaram este alicerce? Porque a Igreja Romana, ela tinha um entendimento equivocado a respeito da comediação. Então, ao longo do tempo, a Igreja estabeleceu os seguintes cultos: o culto a Maria, e também considerava Maria mãe de Deus, considerava a intercessão dos santos e também afirmava o sacerdócio clerical. O culto a Maria e também Maria como mãe de Deus, a intercessão dos santos e o sacerdócio clerical. É claro que no início até mesmo Lutero aceitava a ideia da mariolatria, né, o culto a Maria. Mas com o tempo, à medida que ele foi estudando as Escrituras e se debruçou perante a carta aos Romanos, ele deixou isso de lado, mudou a sua opinião, como você pode ver na principal obra de Martinho Lutero. Com relação à intercessão dos santos, Calvino, nas Institutas, combateu veementemente, citando alguns textos das Escrituras, como 1 João 2 e 1, onde mostra Jesus Cristo como nosso advogado, como aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Também o textuário da nossa lição de hoje, 1 Timóteo 2 e 5, e um texto que Calvino citava era Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Mas o texto que era citado também nas Institutas e que eu quero ler para você é Romanos 8 e 34, que diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se tivéssemos somente este texto na Bíblia Sagrada a respeito da mediação entre Deus e os homens, já seria suficiente. Mas a Bíblia está recheada de textos no Novo Testamento que mostram Jesus Cristo como sendo o mediador entre Deus e os homens e sendo o único mediador. É Ele que intercede pelos seus. Então, esse entendimento da Igreja Romana, da intercessão dos santos. Quem são esses santos? Aqueles que já morreram na amizade, que morreram em contato com o Senhor. Eles podem interceder pelos que estão aqui na terra. Isto é uma idolatria. Isto foi uma invenção que não tem nenhuma base bíblica, porque não há comunicação entre aqueles que já morreram e os que estão vivos. Isso não há a mínima hipótese de isto acontecer. Então a igreja foi criando essas coisas e os reformadores eles se levantaram duramente contra isto. Outro problema era o sacerdócio clerical. Então os sacerdotes, os padres, os arcebispos, aqueles que detinham o poder na igreja, eles tinham autoridade para perdoar pecados mediante penitências. Isso também era uma heresia, porque a igreja dizia que somente se obtinha perdão quando se confessava aos sacerdotes, quando na verdade no Novo Testamento todos os salvos, aqueles que nasceram de novo, são chamados sacerdotes. Mas a igreja dizia que somente a liderança, somente o clero tinha o poder de perdoar pecados. Então, se o pecado não fosse confessado a eles, não seria perdoado. Então, a mediação era do clero. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Daniel 9:20, nós vemos Daniel orando e confessando o seu pecado e o pecado do seu povo direto a Deus. Então nós vemos também o Salmo 32, versículo 5, nós vemos também Romanos 3:24, que nós podemos chegar a Deus e alcançar o perdão direto dele pelo sangue de Jesus Cristo. No segundo tópico da nossa revista, nós vemos aqui algumas afirmações de um dos grandes reformadores na Suíça, Zwinglio. E Zwinglio afirmou 67 teses e eu quero trazer aqui uma delas para vocês. Dentre as afirmações de Zwinglio, destacamos as que seguem. Olha só o que falou este homem. A essência do Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai Celestial e nos redimiu por meio da sua inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus. Então são palavras do reformador Zwinglio, o grande teólogo suíço, que por volta de 1523 ele formulou 67 teses e ele combateu a Igreja Romana, dizendo que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o tríplice ministério de Cristo. Então, Cristo ele é apresentado para nós como profeta, como sacerdote e também como rei. Se você olhar para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele vem para ser morto, ele é apresentado ali como profeta e também como rei. Então, na entrada triunfal, Jesus vem montado em um jumento. E você vê os profetas do Antigo Testamento, todos eles montavam seus jumentos. E ali Jesus está também cumprindo uma profecia de Jacó. E aí você me pergunta, que profecia é esta de Jacó? Gênesis 49:11, Jacó disse: ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa
em sangue de uvas. Gênesis 49, versículo 11. É uma profecia de Jacó no momento que ele está abençoando os seus filhos, né? Ele está abençoando ali Judá. Ele pronuncia essas palavras que são cumpridas em Cristo. Então Cristo adentra Jerusalém como profeta, mas ele adentra também como rei. A multidão que clamava ali hosanas, ela clamava hosana ao filho de Davi. Então Jesus vem montado no seu jumento e a multidão está ali para celebrá-lo como herdeiro direto do trono de Davi. E tudo que está acontecendo ali, Mateus 21, versículos 1 a 11, é cumprimento daquilo que a Bíblia Sagrada, já no Antigo Testamento, através do profeta menor, profeta Zacarias, havia profetizado. Zacarias 9, versículo 9, ele relata exatamente aquilo que está acontecendo em Mateus 21. Tanto é que Mateus registra ali para que se cumprisse as Escrituras. Então, a Bíblia é perfeita e toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é profeta e Cristo também é rei. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele também é sacerdote. Nós podemos ver isso na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 7, e os versículos 25 a 28. Eu vou ler apenas aqui o 25, que diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E você vai ver ali mais à frente, se você seguir essa leitura, aqui no capítulo 7 de Hebreus até o final, você vai ver ali que Jesus Cristo, ele é um sumo sacerdote por excelência. Por quê? Ele não ofereceu um animal, ele não ofereceu um cordeiro, uma novilha, mas ele ofereceu a si mesmo, né? Ele ofereceu a si mesmo. O sacrifício dele foi perfeito, mas ele ressuscitou e ele está à direita do Pai e intercede por nós. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos uma advertência à igreja reformada. Cristo, somente Cristo. Eu quero ler essa parte para vocês, que é sublime. O pastor Gilmar Chaves foi perfeito nesta colocação. Ele disse: muitas pessoas não se sentem confortáveis com o fato de dependerem de alguém para satisfazer suas necessidades e anseios. Essa é uma característica da natureza humana. Esse anseio por autonomia faz com que os homens e mulheres de todos os lugares e em todos os tempos sintam-se obrigados a acrescentar algum elemento ao sacrifício de Cristo, a fim de sentirem-se coparticipantes da sua própria salvação. Então, até hoje, o homem tenta fazer alguma coisa para ajudar no processo da salvação, porque ele não consegue entender que é somente Cristo. Então, estes 5 pilares da reforma protestante, eles são muito importantes. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, que é o assunto de hoje, somente a graça e a glória somente a Deus, ou seja, a soberania de Deus. Estes 5 pilares, eles norteiam toda a vida cristã. Mas existem muitas pessoas que, como diz o nosso comentarista aqui, não se sentem confortáveis em dependerem de outro, então querem ser participantes, coparticipantes da salvação, e isto é impossível. O fato de você exercer a fé não te dá mérito. A salvação é graça de Deus. Sacrifícios. Não existe nada de sacrifício que você possa fazer para melhorar a sua situação de salvo, e também não existem atividades eclesiásticas que você vai fazer que vai melhorar o seu estado de salvo. Tem muita gente que pensa desta maneira. Então, sacrifício, somente o sacrifício dos lábios, conforme o autor aos Hebreus diz aqui em Hebreus 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é,
o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício somente o dos lábios e somente o nosso corpo também, sendo oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Paulo diz em Romanos 12, versículo 1. Então, mas tudo isso, esse culto racional que nós oferecemos a Deus, nosso corpo em sacrifício vivo, o sacrifício dos lábios, ele é resultado da salvação na vida daqueles que foram redimidos pela graça de Deus. Com relação a atividades eclesiásticas, eu nem o mesmo o pastor comentarista aqui, não está desencorajando os irmãos a participarem, a frequentarem suas igrejas, de forma abundante, não. Ele está dizendo que isto não é um processo para melhorar a salvação, isto é resultado. Então, atividades eclesiásticas não são um meio ou um dos meios da salvação, mas é consequência dela. A nossa vida, ela deve ser um culto de adoração a Deus. Então não importa se você está na faculdade, está no trabalho, está nos seus afazeres, a sua vida deve ser um culto de adoração ao nome do Senhor. Eu concluo com Hebreus 4:16, quando a Bíblia nos diz para chegarmos ao trono da graça com ousadia, com confiança, porque a obra de Cristo, ela foi perfeita e nos deu o livre acesso, o direito de entrarmos na presença de Deus. Nós não precisamos mais de intermediários, pois o véu foi rasgado, podemos adentrar no Santíssimo Lugar. Então, se até hoje você conheceu essa doutrina, que para você chegar a Deus você precisa interceder, seja quem for, isto não é verdade, isto não é bíblico. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós afirmamos, somente Cristo e nada mais. Se esses conceitos foram úteis para abençoar a sua vida, não deixe de compartilhar este vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se neste canal, porque o nosso único objetivo aqui é levar a palavra de Deus até você. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.